Fala galera, aqui é o Anjo Ibon e no vídeo de hoje eu vim trazer a segunda parte do vídeo explicando os poderes dos membros da Gremlin. Esse vídeo acabou atrasando por causa do resumo de 1 hora do primeiro volume do New Testament e por causa de outras coisas também, né? Como por exemplo esse clima doido que um dia faz 40 graus e no outro cai uma tempestade. Eu não sei qual é a lógica disso. Ah, mas o que isso tem a ver? Confia, pô. Eu tô te falando. E como essa aqui é a parte 2, eu recomendo vocês terem visto a parte 1 primeiro, que eu vou deixar aí no card. Mas bom, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Então, sem mais enrolações, vamos logo, né? Uchigaroa Loki. Uchigaroa Loki é um membro da Gremlin especialista em criar ilusões, e mesmo que ele tenha meio que seus poderes, ele não deve ser confundido com o Loki, o irmão do Thor, já que existe um Loki em Toaru, mas daqui a pouco eu falo dele. Mas bom, o Uchigaroa não tem uma habilidade com um nome da hora, mas basicamente ele consegue criar ilusões manipulando um dos 5 sentidos para criar um sentido diferente. Então, por exemplo, ele pode fazer alguém sentir que está queimando apenas lhe mostrando uma imagem de fogo, só que como isso é apenas uma ilusão, logo o alvo percebe que nada disso é real e o efeito da ilusão para. Mas o Uchigaroa também pode criar ilusões que possuem poder destrutivo e que funcionam por mais tempo, mas essas ilusões demoram mais para serem feitas. Loki. Pouco se sabe sobre o Loki. A gente não tem nenhuma imagem dele ainda. Tudo o que sabemos é que ele é um velho que se veste como um ilusionista. E não, em Toaru ele não é irmão do Thor, o que até faz sentido, né? Já que se eles fossem seguir os parentescos dos personagens igual à mitologia nórdica, a Gremlin inteira seria uma grande família. Mas bom, assim como o Uchigaroa e o próprio Loki da mitologia nórdica, o Loki de Toaru também é especialista em ilusões, e sua principal habilidade mostrada é o território de Viopnir, sei lá como pronuncia isso, que é baseado numa lenda de um galo de mesmo nome que habita o topo da árvore do mundo. Com essa magia, o Loki cria uma cúpula em torno de uma área que a camufla no meio dos objetos celestes, tipo um planetário, assim ocultando sua presença. Nós vemos ele fazendo isso com o esconderijo da Gremlin. Fora isso, o Loki também pode fazer um corpo falso seu usando um boneco feito de madeira que replica perfeitamente o seu corpo. E o Loki também, aparentemente, tem o poder de criar uma explosão para destruir até mesmo uma pequena ilha, Jormungandr. Também pouco se sabe sobre ele, já que a única descrição dele é que ele é um menino. Valeu, Kamashi, ajudou muito agora. Na mitologia nórdica, ele é uma serpente gigante que é filho do Loki e que tem uma rixa com o Thor, já que foi dito que ele seria o responsável por causar o Ragnarok, o fim de Asgard. Mas voltando para Toaru, como a lenda dele é baseada numa serpente, o Jormungandr usa seu veneno como sua maior arma, que na mitologia nórdica foi capaz até mesmo de matar o Thor. Ele junta seu veneno na forma de uma esfera de luz roxa e o dispara em grande velocidade. E fora isso, aparentemente, ele consegue alcançar altas altitudes, já que foi mostrado ele se agarrando a um bombardeio a 10 km de altitude e conseguir sobreviver lá de boa, enquanto lidava com o bombardeio e lutava com o Inocentius do Steel, Mjolnir. Mjolnir era originalmente uma garota, mas foi transformada num cilindro pela Marianne Slingnair para representar o martelo do Thor, usando a teoria do ídolo. Mas como nós vimos na primeira parte desse vídeo, quando falamos da Marianne, quando ela transforma as pessoas em objetos, elas continuam vivas e com consciência. E por isso que Mjolnir, mesmo sendo um cilindro, ela ainda fala. Mas ela prefere não falar, né? Porque seria meio bizarro ver um cilindro falante, né?
Na mitologia nórdica, o Mjolnir é associado com o Thor, o deus do trovão. Isso todo mundo já sabe. Mas uma coisa curiosa é que o Thor não é só o deus do trovão, como também ele é o deus do clima, do terreno e da agricultura. Thor fazendeiro, foda-se. Mas bom, como o Thor acaba tendo várias profissões, a Mjolnir usa essa simbologia para poder se transformar em várias ferramentas, funcionando como um item espiritual que pode ser usado para qualquer coisa. E é dito que essa é uma existência muito rara e que todo o lado mágico queria ter algo assim. Mas bom, Mjolnir tem uma resistência até que alta, já que tomou vários chutes da Kanzaki sem problemas, e ainda na sua luta com a Kanzaki, é mostrado que Mjolnir tem uma velocidade muito alta e que consegue criar armas mágicas que disparam projéteis em velocidades supersônicas. E como ela representa o martelo do Thor, ela pode usar o conceito de balançar o martelo para criar uma explosão de energia que desintegra tudo ao seu caminho, que pode causar danos até a uma fortaleza móvel. E como esse é o martelo do Thor, o próprio Thor pode pegar seu poder emprestado para aumentar significativamente seu poder. E com a simbologia de que o martelo do Thor sempre volta para ele, essa conexão entre eles pode ser feita a qualquer distância, mesmo que um esteja do outro lado do mundo. E fora isso, foi mostrado que Mjolnir consegue absorver, armazenar e exalar energia vulcânica, o que dá a entender que ela também consegue fazer isso com outros tipos de energia. E já que nós falamos dele, né? Thor é um dos principais combatentes e o membro mais forte da Gremlin, obviamente ficando só atrás da Otnus. E nós sabemos disso, já que literalmente ele já lutou sozinho com todos os outros membros da Gremlin e ganhou, né? Então, eu acho que isso é o suficiente para dizer que ele é o mais forte, né? Mas bom, o Thor é um personagem muito interessante, porque diferente dos outros magos, ele não gosta de envolver inocentes em suas batalhas, e foi por isso que ele acabou fazendo uma bela amizade com o Touma, já que ambos possuem essa mesma visão. E diferente dos outros membros da Gremlin, o Thor não liga para o objetivo da organização, já que ele só se juntou à Gremlin porque no passado ele ficou tão super poderoso que poderia derrotar todos os magos comuns. Então ele começou a procurar magos mais fortes que ele, até que ele se encontrou com a Otnus e decidiu entrar na Gremlin para poder um dia tirar um X1 com ela. X1 esse que ele disse que venceria se a Otnus não fosse uma deusa mágica, né? Porque a escala de poder fica realmente complicada. O Thor é um ótimo lutador, conseguindo lutar só no soco com o Touma. E isso, nós estamos falando do Touma já com a pré-cognição, então isso é um baita feito. Mas como ele é o Thor, ele obviamente é baseado no Thor da mitologia nórdica, e por isso ele também possui seus poderes. Meding Yoro. Esse é um item espiritual que imita o cinto do Thor, que lhe dá uma força tremenda, lhe permitindo sobreviver até uma ponte que caiu em cima dele e conseguir jogá-la pelo ar como se não fosse nada. Tora. O Thor pode usar um feitiço baseado no mito de quando, na mitologia nórdica, roubaram a arma do Thor e ele teve que se disfarçar de mulher para recuperá-lo. É dito que esse feitiço é parecido com o que o Echizari usa, onde ele precisa de parte do corpo da pessoa para poder tomar sua aparência. Mas o feitiço do Thor transforma você só em mulher, né? E uma coisa curiosa é que quando o Thor invade a cidade acadêmica junto com a Gremlin, ele se disfarça da Misaka para tentar pegar o Touma desprevenido. O Touma logo percebe que não era ela, mas depois eles viram melhores amigos e mais tarde, quando o Touma encontra a Misaka verdadeira, ele começa a tocar no seu corpo e falar que aquela imitação é muito ruim. Só que ele não sabia, né, que aquela era a Misaka verdadeira, né? Touma é realmente muito azarado, viu? Pelo de Tangrisnir.
e Tanginyor. Esse é um feitiço baseado nas cabras que puxavam a carruagem do Thor. Essa magia permite que ele espalhe essa pele de cabra na água e assim conseguindo andar por ela como uma jangada. Fusion Blades. Esse é um feitiço que cria lâminas elétricas que o Thor geralmente usa nas pontas dos dedos para cortar praticamente qualquer coisa, ou nos pés para ter tipo um propulsor, assim aumentando sua velocidade. Essas lâminas aparentemente ficam conectadas ao corpo do Thor, já que quando elas não conseguem cortar o alvo, ele consegue sentir que está tocando em algo, como quando o Touma parou essas lanças com um soco e o Thor sentiu que alguém socou sua mão. Essas lanças podem chegar a 20 metros com o Thor base e até 2 km com o Thor usando Mjolnir. E aparentemente essas lâminas poderiam ser replicadas pela Misaka, se ela quisesse, tá? Aí, mais um poder que a Misaka poderia usar, mas não usa, né? Se pá, dá pra fazer um vídeo, né? Poderes que a Misaka tem e não sabia. Mas bom, Mjolnir. Mjolnir é o martelo do Thor, e assim como na mitologia nórdica, ele fica muito mais poderoso ao usar essa arma. Ao se conectar ao Mjolnir, o Thor aumenta drasticamente seu poder e ganha meio que uma transformação, já que todo o seu corpo começa a emanar uma luz azul claro. Nesse modo, ele fica muito mais forte e ganha um power-up em todas suas habilidades, e que com isso ele conseguiu lutar e ganhar até da Sylvia, um dos 20 santos do mundo, e isso sem levar a luta a sério, né? All Might, Todo-Poderoso. E além dos poderes do deus do trovão, o Thor também possui os poderes de um deus todo-poderoso. E com isso ele ganha uma magia que move o mundo inteiro ao seu redor para colocá-lo em uma posição que ele pode facilmente derrotar o inimigo. Isso, mesmo que o alvo esteja do outro lado do mundo. Basicamente, essa magia ajusta automaticamente a posição e distância das coisas para que nenhum ataque inimigo possa alcançar o Thor, assim sempre levando a luta para uma vitória sua ou um empate, e é dito que com isso ele poderia até evitar de ser derrotado pelo Accelerator, e o Thor fala que a única maneira de matá-lo é destruindo o mundo e fazendo outro. Essa com certeza é uma magia muito quebrada, já que dá a ele basicamente uma invencibilidade, mas como ele mesmo disse, se alguém destruir o mundo, ele morre. Então contra seres superpoderosos como a Otnos, que consegue destruir dimensões, ele nem clica. Mas isso não é um demérito, porque convenhamos que isso de manipular a realidade é muita apelação. Mas voltando, mesmo assim, essa magia é muito roubada, mas ela tem algumas limitações. Para ela funcionar, o Thor tem que selecionar seu inimigo como um alvo, mas como ele pode usar apenas um alvo por vez, se outras pessoas o atacarem, ele não conseguiria usar essa defesa. E se ele usar muito esse poder, ele corre perigo de acabar distorcendo muito a rotação do planeta, que deixariam essa habilidade instável e poderia causar um enorme risco para o Thor. Essa magia meio que lembra aquela magia do barco do osso da Otnos, já que ambos movem o planeta e tals. A diferença é que a Otnos usa a sua magia somente para se teleportar em grandes áreas, e o Thor usa isso para evitar que as coisas o atinjam. E convenhamos que esse poder do Thor é muito mais legal, né? Fora isso, o Thor também tem uma magia que anula outras magias de invisibilidade de uma certa área, e tem uma grande resistência, já que ele lutou com a Sylvia, aí depois atirou com uma arma na própria barriga e mesmo assim conseguiu derrotar o Touma, fora que ele também conseguiu tancar todos os outros membros da Gremlin, o que não deve ter deixado ele ileso, né? E fora isso, ele aparentemente tem uma regeneração muito boa, já que é dito que ele conseguiria reconectar o seu braço que foi decepado.
Hel, essa é outra personagem que sabemos pouco, mas ela é descrita como uma menina que usa um vestido manchado de sangue. A Hel é baseado na Hel da mitologia nórdica, a filha do Loki, que governa Niflheim, a Terra dos Mortos, que ficou mais popularmente conhecida graças a Hela, a personagem da Marvel, mas bom, usando a simbologia de Hel ser a governante da Terra dos Mortos, que na mitologia nórdica é representada por um reino de gelo, a Hel de Tuaru consegue usar vários poderes de gelo, assim conseguindo congelar até uma área de 100 quilômetros do oceano ao seu redor em segundos. E como a Hel da mitologia nórdica tem uma ligação com os mortos, a Hel de Tuaru também consegue usar essa simbologia para ter uma informação residual de um local, para saber de todas as informações de todo mundo que morreu naquela área. Ela usa seus poderes de gelo para congelar uma área e faz um feitiço para invocar milhares de chamas, que lhe mostram os nomes, idades e até a causa da morte das pessoas. Se fosse só isso, essa habilidade não seria tão interessante, mas na verdade ela é muito apelona, já que a Hel pode armazenar essas causas da morte de uma pessoa e colocar em um objeto, que faz esse objeto matar as pessoas com essa causa da morte. Então, por exemplo, se alguém morreu queimado, a Hel pode pegar essa causa da morte e colocar numa espada que agora vai ter propriedades de fogo e vai virar uma espada flamejante. Ou usar a causa da morte de alguém que morreu assado dentro de um forno para poder queimar um navio inteiro. Ou também, o que eu acho mais roubado, ela pode pegar a morte de alguém que morreu esmagado e colocar num bastão que agora tem a força necessária para esmagar qualquer pessoa. Esse é um poder muito roubado, já que a Hel pode armazenar as mais variadas causas da morte e criar armas ridiculamente poderosas, né? Fenrir. A gente sabe pouco sobre ele, já que ele só apareceu em uma cena. Aí complica, né? Mas bom, na mitologia nórdica, Fenrir é um lobo que também é filho do Loki, né? O Loki da mitologia nórdica é poucas. Mas bom, voltando para Tuaru, o Fenrir tem a habilidade de distorcer o espaço ao seu redor, usando algo parecido com o Feng Shui, um sistema mágico que é o que o Tsuchimikado usa. Ele usa um feitiço que desestabiliza as linhas lei, que são os canais mágicos que circulam o mundo, e criando uma rachadura no espaço, e assim fazendo novas coisas da natureza, como rios e montanhas, já que no Feng Shui e na teoria do ídolo no geral, a posição das coisas interferem numa canalização mágica. Então, ao ele desestabilizar as linhas lei, o ambiente tem que se adequar a essa nova configuração, e assim mudando o espaço. Mas não é só isso, já que com essa distorção do espaço, o Fenrir consegue neutralizar ataques, como nós vimos na sua luta com a Orianna, quando ela lançou uma lâmina de vento e o Fenrir simplesmente abriu uma rachadura que sugou o ataque. E é dito que essa rachadura seria como tirar a tampa do ralo de uma piscina, que com a pressão vai sugar toda a água até que ela desapareça. Só que no caso a água é magia, né? Kihara Kagun. Berse. Kihara Kagun é um ex-membro da família Kihara, que é uma família de cientistas malucos da cidade acadêmica e que sempre são muito frios e calculistas e que fariam de tudo para seus experimentos darem certo, mas diferente dos outros membros da família Kihara, o Kagun acabou abandonando o lado científico e entrando também para o lado da magia, onde ele mudou seu nome para Berse e começou a atuar na Gremlin como seu estrategista e cientista. Ainda como um Kihara, o Kagun desenvolveu várias habilidades envolvendo a ciência, como por exemplo a capacidade de parar e reiniciar
um coração humano, assim podendo matar uma pessoa simplesmente parando seu coração, mas ele não gosta muito de usar isso, então ao entrar na Gremlin, ele começou a receber várias dicas de magia da Marianne, e com isso ele começou também a usar magia. Sua principal habilidade mostrada é uma espada chamada Whitegin, que é uma espada parecida com um sabre de luz azul, gigante, que possui um feitiço que faz ela ficar exponencialmente mais forte quando o usuário está em desvantagem. Basicamente, ela anula todo o dano inimigo e transforma isso em mais poder destrutivo, deixando a espada cada vez mais afiada. Freya é uma maga que é baseada na Freya da mitologia nórdica, que é a deusa da fertilidade, só que uma coisa bizarra sobre ela é que ela não é essa mulher grávida. A maga conhecida como Freya, na verdade, é o bebê dentro dela. A história é basicamente o seguinte: a mãe dela acabou engravidando ainda adolescente e por isso recebeu muito ódio da família e até foi expulsa de casa, e o bebê dentro dela percebeu que mesmo sua mãe sendo odiada pelas pessoas, ela não deixou de cuidar da sua gravidez, já que ela até chegou a usar vários encantos mágicos para garantir a segurança da sua filha. Mas com isso, a filha dentro dela sentiu esse amor da mãe e decidiu também protegê-la. Mas num certo dia, a mãe dela foi atacada e ela ficou à beira da morte. E o bebê dentro dela, que meio que já tinha criado uma consciência, graças ao feitiço da mãe, usou um feitiço baseado no feitiço da mãe para controlar o corpo dela. Mas como ela sentia que sua mãe estava morrendo aos poucos, ela se juntou a Gremlin, na esperança de que quando a Otnus conseguisse a Gungnir e usasse 100% do seu poder, ela conseguisse trazer sua mãe de volta. Mas bom, deixando de história, vamos logo falar dos poderes dela. A Freya é uma maga especializada em invocações, podendo invocar os Muspel, um exército de golems de fogo, que na mitologia nórdica é o exército do Surtur, o governante de Muspelheim, o reino de fogo. Esses Muspel são uns seres flamejantes que podem chegar a 1400 graus Celsius, que conseguem matar uma pessoa simplesmente respirando perto dela. Basicamente, esse é um exército de Inocentius, lá do Steel. A diferença é que o Inocentius é muito mais forte que esses bichos, já que eles podem ser derrotados pelo Imagine Breaker por jogar muita água neles e até por magias de vento, como nós vemos quando Alessar derrotou vários deles usando sua luva de aço. Mas fora esses bichos aí, a principal magia da Freya é o Bringsigamen, que é um item espiritual na forma de um colar que a Freya usa para dar à luz a várias criaturas da mitologia nórdica. Ela concentra seu poder mágico em uma das joias do colar e murmura um encantamento que faz surgir uma criatura mitológica, e que aparentemente não existe um limite para quantas criaturas ela pode invocar, já que ela pode invocar até várias criaturas iguais ao mesmo tempo. Essas criaturas não sentem dor, mas ainda podem ser destruídas, seja por meios normais com danos físicos ou também pelo Imagine Breaker, que os destrói com apenas um toque. Mas diferente das invocações da Marianne, essas criaturas da Freya não são 100% físicas, já que elas são feitas com as linhas do seu colar. Então mesmo que eles tenham muita velocidade e muita força física, eles ainda são ocos por dentro. E eles são descritos pelo Haimura, o ilustrador da Light Novel, como um conjunto de pele tricotada. Mas bom, dentre os seres que a Freya consegue invocar estão Njörgr, um dragão gigante de até 100 metros, que tem uma velocidade incrível, sendo capaz de alcançar até um avião em velocidade supersônica e cortá-lo no meio. Haesvelg, essa é uma águia gigante de 30 metros, que na mitologia nórdica é conhecida por devorar os mortos, e dito que ela é tão grande que apenas com o bater de suas asas, ela criaria um vento que percorreria todo o mundo. Hildisvini,
Essa é uma criatura na forma de um javali, que a Freya geralmente usa como montaria, mas o seu principal diferencial é devorar as outras invocações para ficar mais forte. Svanlifari, um cavalo vermelho gigante, que na mitologia nórdica é a montaria de Odin. Munin, um pássaro vermelho gigante, né? Todos os seres da Freya são vermelhos e gigantes, pelo visto, né? Esse Munin é baseado nos corvos do Odin, que voam todo mundo para lhe contar o que está acontecendo. Hugin, essa é a mesma coisa que o outro, não sei por que colocaram dois pássaros diferentes que fazem a mesma coisa, né? Mas bom, Ratotosker, esse é um esquilo, só temos isso de informação útil. Ragnir, esse é um homem grande baseado num gigante que lutou com o Thor, e na mitologia nórdica ele foi morto pelo Thor e moldou um boneco de argila chamado Mokerkalf para se vingar, só que esse boneco não conseguiu isso, já que ele ficou com medo do Thor. Mas uma coisa interessante é que nós já vimos esse Mokerkalf, pelo menos uma versão dele, né, que foi quando ele foi invocado lá no arco da família real, quando Tolma, Index e William estavam dentro dos túneis do Palácio de Buckingham para tentar destruir sua barreira. A versão dele usada pela Carissa é muito mais fraca que a versão da Freya, já que o da Freya é um ser tão grande que consegue alterar as linhas lei. Mas bom, Hymir, outra invocação baseada num gigante, que também é um homem grande vermelho. Primir, outro gigante, meu Deus, criatividade, hein? Só tem gigante na mitologia nórdica, parece, né? Rinfash. E por último, Rinfash, que é baseado no cavalo montado por Note, a personificação da noite. Ele é outro cavalo, mas uma coisa curiosa é que se vocês têm uma boa memória, vão se lembrar que a Marianne possui uma magia baseada nele, que faz ela se teleportar em grandes áreas, assim podendo atravessar continentes. Mas bom, eu já disse, mas todas essas invocações conseguem ser anuladas pelo Imagine Breaker com apenas um toque. A única exceção é o Javali, já que quando ele engole outras invocações, ele cria mais uma camada dentro dele, que faz o Tolma ter que destruir aquela camada para poder chegar no núcleo. Mais pra frente na Light Novel, é dito que esse Bring-Sigamen é a base do feitiço que faz o bebê controlar sua mãe, e que com isso a Index conseguiu usar sua interceptação de feitiços e tirar o bebê do controle do corpo da mãe, assim retomando sua consciência. Eles levam ela para um hospital, assim conseguindo salvar sua vida e erradicando da existência a maga conhecida como Freya. E é com esse final feliz que terminamos esse vídeo. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco, esse foi o maior vídeo de explicado que eu já fiz, mas eu acho que valeu a pena, já que muita coisa daqui nem eu lembrava, né? Então ter todo esse trabalho de pesquisar até que serviu para alguma coisa. Mas bom, como podemos ver, a Gremlin tem membros muito poderosos. Nós vimos isso na primeira parte e vimos agora na segunda. E uma coisa curiosa é que 90% dos membros têm alguma ligação com a mitologia nórdica, o que fez esses vídeos virarem basicamente uma aula da mitologia nórdica, né? Porque às vezes, né, tem mais coisa pra falar disso do que dos personagens, já que alguns personagens aparecem tão pouco, né? Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Mas bom, se vocês conseguiram chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Então é isso, obrigado por assistir e falou!